Oi pessoal, sou a professora Letícia de Química e espero que todos estejam bem, com saúde, tá? Eu coloquei o meu e-mail para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, algum questionamento, fiquem à vontade, estarei à disposição de vocês, tá? Hoje eu vou fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês lá no portal Pitágoras. Vamos iniciar pela página 35, que diz assim, número 7. Em uma destilação simples, é importante que os pontos de ebulição das substâncias sejam bem diferentes, pois a separação dos componentes da mistura ocorre com base nos seus pontos de ebulição. Esse processo pode ser utilizado para separar uma mistura. Bom, a destilação simples, a gente utiliza aquele aparelho, o destilador, que a gente viu no vídeo anterior. Então, ele serve para separar misturas homogêneas de um sólido e um líquido, tá? Onde a gente quer armazenar os dois componentes. Então, a questão 7, a resposta correta é a letra C, homogênea de um sólido e um líquido. 8. Durante o tratamento da água nas estações, uma das etapas realizadas é a decantação, que sedimenta impurezas no fundo do recipiente. Essa técnica de separação de mistura heterogênea se baseia... nas estações de tratamento, como a questão já fala, o sedimento vai ficar no fundo e a água vai ficar na superfície depois de um processo de espera, A gente tem que... o material tem que decantar. Então, ele só acontece isso porque os dois materiais têm uma diferença de densidade. Por causa dessa diferença, um vai ficar no fundo, que é o mais denso, e o outro vai ficar na superfície, que no caso é a água. Então, a número 8, a resposta correta é B. Ela se baseia na densidade dos componentes, que tem que ser diferentes. 9. O processo de filtração é amplamente utilizado em diversas indústrias e até mesmo no nosso cotidiano, durante o preparo do café e do chá e do café. Essa técnica é utilizada para a separação de um sistema. Bom, o café, a gente utiliza o filtro, para reter as partes sólidas, ficando apenas com a parte líquida. Então, a gente já sabe que é uma mistura heterogênea de um sólido e um líquido, tá? Então, a resposta correta é letra A, heterogênea, sólido, líquido. 10. A separação de derivados do petróleo é um procedimento bastante complexo utilizado nas refinarias. Para isso é usada a técnica de... Bom, o petróleo e seus derivados estão no estado líquido e é uma mistura homogênea. Então, para separar esses dois materiais, a gente tem uma técnica chamada destilação fracionada, onde essa técnica vai separar os dois materiais pela diferença que esses dois materiais têm de ponto de ebulição. Então, a resposta correta para 10 é a destilação fracionada, letra E. E ainda na página 35, nós temos a número 11. A centrifugação e a separação magnética podem realizar a separação de quais sistemas, respectivamente? Bom, a centrifugação, a gente viu que é utilizado aquele aparelho centrífugo em laboratórios para separar o sangue. E a separação magnética é utilizada para separar materiais, metais de não metais. Então, a resposta da 11 é a letra C, sangue e uma mistura heterogênea de metais. 12. Considere as seguintes afirmações sobre os sistemas abaixo. A. Água e sal. B. Água e areia. C. Água e álcool. D. Areia e sal. E. Água e óleo. E aí nós temos algumas afirmações. Afirmação 1. Os sistemas A e C podem ser separados por destilação simples. Bom, a gente viu que a água e o sal, sim, é separado por destilação simples. Mas a água e o álcool, como são dois líquidos, o método de separação seria a destilação fracionada. Então, a 1 está incorreta. Afirmativa 2
diz que os sistemas B e D podem ser separados por filtração. O B, sim, água e areia a gente consegue separar por filtração. Agora, o D não conseguimos porque são dois sólidos, então a filtração não conseguiria separar os dois materiais. Então a 2 incorreta também. 3. Os sistemas B e E podem ser separados por decantação. Bom, B a gente está vendo que um material está no fundo e um está na superfície, significa que eles têm diferença de densidade. E E também, a água está no fundo e o óleo está na superfície. Então esses dois materiais a gente consegue separar também por decantação. Então a afirmativa 3 está correta. 4. Sistema D não pode ser separado por dissolução fracionada. O D é uma mistura de areia e sal. A maneira correta, sim, seria por dissolução fracionada, onde a gente ia colocar água ali para poder separar os dois materiais. Então a 4 diz que não é, então ela está incorreta também. Então a alternativa correta entre as disponíveis aqui seria a letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Porque somente a correta é a afirmativa 3 e não tem nenhuma alternativa somente com a afirmativa 3 como correta. Então a alternativa correta da 12 é a letra E. Página 36, número 1. Foram observados os seguintes fenômenos. A. Um líquido transformou-se em um sólido. Então, do líquido para o sólido, nós temos uma solidificação. B. Um gás passou diretamente para o estado sólido após resfriamento. Do gás para o sólido, nós temos a ressublimação. C. O aquecimento de um líquido levou à formação de vapor. Então, do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. Então, a letra correta, letra E, solidificação, ressublimação e vaporização. 2. Quando um sólido puro é aquecido lentamente e começa a fundir, podemos dizer que sua temperatura... Bom, aqui está falando de um sólido puro e ele está passando do sólido para o líquido, porque ele começou a fundir. Para isso, as substâncias puras elas têm que permanecer constantes durante toda a transição. Então, a resposta correta é a letra B. Então, número 2, letra B. 3. A naftalina é uma substância empregada para eliminar traças e baratas de roupeiros. Ela é vendida comercialmente sob a forma de bolinhas sólidas. Quando deixamos abertas em qualquer ambiente, elas vão desaparecendo sem ficarem líquidas. Esse fenômeno é entendido como... Bom, a gente viu que uma transformação, nesse caso aqui, é do sólido diretamente para o gasoso, porque a bolinha desapareceu. Então, esse processo é chamado de sublimação. Quando a gente tem um sólido que passa diretamente para o gasoso, sem passar pelo líquido, nós temos um processo de sublimação. Então, letra C, sublimação. 4. Os processos de transformação física que ocorrem com a diminuição de temperatura são... Bom, aí ele quer... todos os processos tenham uma diminuição de temperatura, então está perdendo o calor. Na fusão, nós temos ganho de calor, então não é a letra A. Na letra B, nós temos a vaporização, que também há ganho de calor, também não é. E na C também, nós temos tanto vaporização na B quanto na C. Já na D, nós temos a solidificação, condensação e ressublimação. Todos esses há um resfriamento, ou seja, a perda de calor. Então esta é a alternativa correta. Então número 4, letra D. Não poderia ser a E, porque a E também tem fusão, que também tem ganho de calor. Então a única alternativa correta seria a D. Número 5. Uma substância pura é caracterizada por apresentar ao nível do mar. Então, as substâncias puras, como a gente até falou na questão anterior, elas têm características de propriedades gerais da matéria serem constantes.
Então, logo de cara, a gente tem a letra A como temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes. Então, essa já é a alternativa correta. Então, número 5, letra A. 6. A respeito de um sistema contendo água líquida, gelo e óleo, podemos dizer que é uma mistura homogênea? Nesse caso, nós temos uma mistura heterogênea, né? Vamos ter 3 fases, inclusive. Então, a A está incorreta. B. Uma mistura heterogênea com 2 fases? Não, porque nós temos 3 fases. C. É uma mistura heterogênea com 3 fases? Sim. Então, a alternativa correta é a letra C. É uma mistura heterogênea com 3 fases. 7. Misturas heterogêneas são caracterizadas por... Bom, para ser uma mistura heterogênea, nós temos que ter pelo menos 2 fases e pelo menos 2 substâncias. Então, a alternativa C é a correta. Apresentarem pelo menos 2 fases e pelo menos 2 substâncias. 8. Dos sistemas abaixo, A. Água líquida e gelo. B. Óleo e gelo. C. Areia e água líquida. D. Oxigênio e nitrogênio gasoso. E. Sal de cozinha em água. São exemplos de misturas homogêneas de 2 substâncias. Bom, analisando todas essas alternativas, as 2 únicas que são misturas homogêneas é a D e a E. A D, porque é oxigênio e nitrogênio, né? Nós temos na atmosfera e apenas contemplam uma fase. E a E, sal de cozinha em água, que a gente consegue dissolver completamente o sal na água, obtendo então uma única fase. Então, as únicas aí que são homogêneas é a D e a E. Resposta correta da número 8, letra C. 9. Sobre um sistema trifásico, é possível afirmar que, para a gente ter um sistema trifásico, ele tem que ter especificamente e necessariamente 3 fases. Apenas isso, tá? Então, a número 9, a correta é a letra E. Deve apresentar necessariamente 3 fases. Por quê? Existem materiais, componentes que podem ser diferentes. Por exemplo, a água e o gelo, a água líquida e gelo, é o mesmo componente, mas se eu tenho uma mistura, eu tenho mais de uma fase. Então, nesse caso, da número 9, letra E, deve apresentar necessariamente 3 fases. 10. Um sistema contendo água líquida, gelo e cloreto de sódio dissolvido em água consiste em... Bom, nós temos água líquida, gelo e cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Então, se eu misturo esses componentes, o sal vai dissolver na água. E aí, formando uma única fase. Se eu tenho gelo, ele tem uma densidade diferente, então ele vai ficar por cima. Nessa mistura, então, nós temos 2 fases. E 2 componentes, porque apesar de gelo e água terem densidades diferentes, não deixa de ser água. Então, é água no estado líquido, água no estado sólido. Então, nesse caso, nós temos uma mistura de 2 fases e 2 componentes. Resposta da 10, letra A. 11. Considere uma mistura de serragem e areia. Sabendo que a serragem é menos densa que a água e a areia é mais densa que a água, como você poderia fazer para separá-las? Bom, primeiramente, sabendo que as duas têm uma densidade diferente, 2 são materiais sólidos, a gente teria que adicionar água nessa mistura, misturar bem. Depois dessa mistura, depois de algum tempinho, a serragem vai ficar na superfície, a água vai ficar no meio e a areia vai ficar no fundo. Dessa maneira a gente consegue tirar a serragem, né, e depois retirar a água, separando os 2 materiais. Essa técnica, onde a gente coloca água para separar 2 materiais sólidos de densidades diferentes, ele é chamado de flotação, tá?
Então essa seria a técnica, flotação adicionando água nesse recipiente. Página 36. 12. Você já deve ter ouvido a expressão "é como encontrar uma agulha no palheiro". Com base nos processos de separação, qual deles poderia ser utilizado para encontrar a agulha e separá-la da palha? Bom, numa mistura de palha e agulhas, né, a agulha é um metal. Então eu poderia utilizar o ímã, aproximar, e eu conseguiria reter somente as agulhas, que são metais, ficando a palha separada. E esse tipo de separação que a gente utiliza o ímã, né, para retirar metais de outras substâncias que não são metais, é chamada de separação magnética. Então a 12, letra D, separação magnética. 13. A água e hexano são dois líquidos immiscíveis. Immiscíveis significa que eles não se misturam, tá? Considerando que o sal de cozinha é um sólido que só se mistura com a água, formando uma solução, e em que a densidade do hexano é menor que a da água, qual das alternativas apresentadas apresenta a melhor combinação sequencial para a separação de uma mistura dessas três substâncias? Bom, primeiramente nós temos uma mistura de duas fases, né? Porque a água se misturou ao sal de cozinha. Já que o hexano ele é menos denso, ele vai ficar na superfície. Então a gente utiliza para separar o hexano e a água a decantação, primeiramente, separando o hexano, ficando só a água que está dissolvida no sal. A gente utilizaria então para retirar o sal dessa água a técnica que a gente já viu anteriormente, né? Que é a da destilação, utilizando um destilador simples. Aí a gente conseguiria separar esses três materiais. Então, primeiramente a decantação e depois a destilação. Então, a letra A seria a correta, da número 13. 14. A imagem abaixo ilustra uma mistura de limalha de ferro e enxofre em pó. Analisando o processo de separação, pode-se dizer que a separação ocorre por... Bom, a gente já viu esse tipo de separação, né? A limalha de ferro ela é atraída pelo ímã, porque ela tem substâncias de metal, e o enxofre não. Então, a letra correta, a letra B, a limalha é atraída por um ímã e o enxofre não. 15. O procedimento ilustrado abaixo para uma mistura de barro e água representa qual tipo de processo de separação de mistura? Nós temos então um líquido e um sólido, né? Onde a diferença de densidade entre os dois materiais vai fazer com que um fique na superfície e o outro na parte inferior do recipiente, por causa da diferença de densidade dos dois. E essa técnica chama-se decantação. Então, a número 15, a resposta correta é a letra D. 16. Durante a preparação de café, coloca-se o pó de café em um filtro de papel e adiciona-se água quente. A água quente é capaz de extrair os compostos que dão sabor e cor ao café. O sólido que fica retido no filtro é consequência do processo de... Bom, a gente já até viu alguns exemplos, né, em questões anteriores, da filtração, né, que é o processo que a gente utiliza para separar o pó e ficar retido no filtro e obtendo somente o líquido após a separação da mistura. Então, a questão 16, a opção correta é a letra C, filtração. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades com o vídeo que eu fiz anteriormente, explicando, né, o processo de separação de misturas. Estou com saudade de vocês. Espero que possamos nos reencontrar em breve. Até o próximo vídeo. Um abraço grande.